Saudações a todos. Estamos iniciando mais um programa Por Dentro da PROS, promovido pelo Centro Universitário Internacional Uninter e também idealizado pelos cursos de pós-graduação na área de Tecnologia da Informação e Comunicação. O meu nome é professor André Ribeiro, eu atuo como docente e também tutor dos cursos na área de Tecnologia e Informação, pós-graduação Lato Sensu. E comigo, em equipe, está o professor Alex Rocha, que também é coordenador dos cursos da área de Tecnologia da Informação. Hoje trazemos um assunto muito pertinente relacionado à segurança da informação, à cibersegurança, que na verdade tem estado em voga em todas as mídias em geral. Sabemos da preocupação em torno disso, principalmente em relação às mídias sociais, relacionado também à segurança da informação nas empresas, para usuários comuns e assim por diante. E trazemos conosco a presença ilustre do professor Flúvio Cardinelli Oliveira Garcia. Ele é professor concursado na área de Direito Penal e Informática. Professor, bem-vindo. É um prazer trazê-lo aqui, ter aceitado o nosso convite. E para iniciarmos, o professor poderia se apresentar ao público? Claro, sem dúvida. Bom, quero agradecer ao professor André, ao professor Alex, pela honra do convite. Para mim é um imenso prazer, uma imensa satisfação poder estar aqui e compartilhar um pouquinho da minha experiência, né? Então, eu sou professor concursado de algumas instituições, já há vários anos, e sempre lecionando na área do direito criminal, direito penal, direito processual penal, cibersegurança também, a parte de direito e informática, e sobretudo porque eu tenho uma dupla graduação. Então eu primeiro me graduei como bacharel em ciências da computação, então me permiti no primeiro momento ter contato com a tecnologia já na década de 80, 90, e fiz uma segunda graduação na área de direito. Então de lá para cá, já há mais de 20 anos, eu tenho buscado unir essas duas matérias, né? Sempre o direito com a informática. E para além das aulas, para além da docência, também eu exerço o cargo de delegado de Polícia Federal. Então, por mais de 10 anos estive à frente de investigações de crimes de alta tecnologia, crimes envolvendo, então, a prática de condutas ilícitas pela internet. Então, é um prazer poder estar aqui e compartilhar um pouquinho da nossa experiência. É um currículo muito interessante. Para iniciarmos, então, deixar o professor Alex efetuar a primeira pergunta para o professor. Então, professor, a gente sabe que as práticas de crimes cibernéticos, né, são relativamente recente isso, né, a parte de crimes via informática, e vem se acumulando cada vez mais esses tipos de eventos. Então, na prática, os crimes pela internet, que são cometidos pela internet, eles são realmente um problema grave ou há algum alarde em relação a esse tipo de situação? Alex, ótima pergunta, é uma pergunta muito interessante porque nos permite contextualizar um pouco essa questão. Num primeiro momento, me permita uma pequena consideração em relação à sua fala inicial, que é assim, nós temos já relatos de crimes praticados por meio de computadores já da década de 60. Então não é exatamente algo muito recente. Agora é claro que a partir ali da década de 90, início dos anos 2000, a tecnologia ela se tornou acessível, né? Então ela se tornou um pouco mais economicamente viável, uma parcela muito maior da população. Então, naturalmente, que aí os crimes acabam aumentando, né? Então, assim, eu vou trazer um dado só para que a gente possa ter uma ideia da importância, inclusive, de falas como essa, de entrevistas como essa, né, de conscientização e de capacitação como a que está sendo oferecida agora, né? Louvável a atitude da Uninter nesse sentido, porque os dados de 2021, portanto, já de 2 anos atrás, apontam algo em torno de 6 trilhões de dólares anuais como prejuízo no âmbito da criminalidade informática.
Então não é pouca coisa. É um valor bem Não expressivo. é pouca coisa. Então, se nós considerarmos 6 trilhões de dólares, né, isso em um ano, né, nós poderíamos, a comunidade internacional poderia estar usando isso para resolver problemas de refugiado, de pessoas que até hoje não têm saneamento básico, né, enfim, questão da fome, que ainda persiste em pleno século XXI. Então, é um valor expressivo. E você falou algo bastante correto. Nós estamos numa exponencial crescente, né, uma exponencial que aponta para o alto. E a perspectiva é que para o ano que vem, finalzinho de 2024, início de 2025, nós já tenhamos prejuízo quase da ordem de 11 trilhões. Então nós estamos falando aí em 2, 3 anos em praticamente dobrar o prejuízo. Então assim, existe aquele prejuízo, aquele golpe tradicional do WhatsApp que foi clonado, do meu perfil do Instagram que pegaram e tal. Esse é o menor dos nossos problemas. Existem organizações criminosas transnacionais que atuam de forma muito forte envolvendo a criminalidade informática. Seja para obtenção de recursos de muito valor para financiamento de terrorismo, para financiamento de guerra, né? Então, assim, nós temos visto que hoje é muito comum, quando os países começam a se estranhar, a primeira guerra que se declara é a cibernética. Por quê? Porque você consegue ter acesso a, não apenas valores, claro, mas a informações estratégicas, dados de posicionamento, de destacamentos, enfim, de arsenais bélicos. Então, a gente tem que pensar na criminalidade informática como algo que realmente precisa ser pensado, precisa ser refletido, né? E, sobretudo, a gente precisa dar a devida atenção a isso, né? Não é só aquele perfil seu que já te aborrece um monte, não é aquele golpe que você caiu não é só isso aí. Isso já por si só já seria suficiente, porque uma parcela imensa da população tem sofrido esse tipo de ataque. Mas há algo muito maior por trás disso. E o Brasil, infelizmente, Alex e professor André, infelizmente o Brasil hoje é considerado, está ali entre o primeiro e o segundo país em número de vítimas de crimes cibernéticos. Então isso é absolutamente assustador. Por quê? Porque nós fornecemos cada vez mais equipamentos, dispositivos, tablets, celulares, né? Nossas televisões são Smart TV, enfim, mas a gente não acompanha a questão da capacitação, da cidadania digital, da cibersegurança, né? Então nós estamos extremamente vulneráveis. Então, hoje a população brasileira está numa situação, assim, dramática, eu diria, perto do contexto mundial, como uma, assim, ou primeiro ou segundo lugar. Segundo lugar, com certeza. Primeiro lugar, já estamos caminhando para isso, como o país onde mais vítimas há de crimes cibernéticos. Interessante esses dados e a importância dessa comunicação e dessa divulgação para que venhamos a tentar diminuir, porque a gente sabe como exponencial cresce assustadoramente os crimes, a tecnologia também acompanha a mesma velocidade. Exatamente. Né? Novas tecnologias estão vindo aí, a cada dia a gente tem uma tecnologia nova, a cada dia os equipamentos estão mais interconectados, veículos e etc. E a tendência serão muito mais para frente. Eu fico imaginando assim, professor, a gente já teve no passado recente sites de órgãos governamentais sendo invadidos, né? Órgãos inclusive de polícia judiciária, fora e dentro do país, né? Então FBI, CIA, enfim, Pentágono, Polícia Federal, enfim, você vira e mexe, você tem notícias pelo menos de tentativas de invasão e algumas bem-sucedidas. Aí eu fico pensando, bom, esse tipo de instituição corre o risco de ser invadida, ou seja, são centenas de milhares de ataques diários, pelo menos de tentativas de ataques diários, quanto mais a tua TV. Exato. Quanto mais o teu dispositivo ali, auxiliar, que está em casa, né? Olha, vai chover hoje. Olha, realmente parece que vai chover. Então, assim, ó, está conectado à internet, está sujeito à invasão, né? E hoje nós temos um número também, eu gosto muito de estatísticas, porque em termos de contextualização, permite ter um panorama muito interessante. Então hoje, exatamente agora, nesse momento que estamos conversando, você deve ter algo em torno de 5,6, 5,7 bilhões de conexões à internet, nesse exato momento. Nesse exato momento.
Então, assim, se nós considerarmos que cada conexão dessa é uma pessoa, não é. A gente sabe que são dispositivos também que estão conectados. Mas se fosse uma pessoa, nós estaríamos com quase 70% da população conectada na rede mundial de computadores. Então a gente tem que pensar muito quando a gente pega, por exemplo, um tablet, um celular, e entrega para o filho. Você está dando a ele um portal, é uma porta aberta para essas bilhões de conexões. E o seu filho está preparado? Sabe identificar as ameaças? Nós adultos sabemos identificar as ameaças, onde clicar, o que fazer? Então realmente é bastante preocupante, porque se de um lado a gente tem uma pulverização dos equipamentos e cada vez mais acessíveis economicamente, de outro você tem muito a reboque, muito lá atrás, programas de capacitação, políticas públicas de capacitação, de efetivo desenvolvimento de cidadania digital, porque cidadania digital não é você entregar um equipamento. Isso, né, dá-se o nome de inclusão digital. Isso não é inclusão digital. Você entregar um documento, tá aqui um iPhone, tá aqui um Samsung, tá aqui um tablet. Você tem que ensinar a mexer. Olha, isso aqui você pode fazer, isso aqui. Olha, com isso você está vulnerável aqui. Cuidado com os dados pessoais que você oferece, né? Não acredite em todos que se apresentam ali como sendo seus amigos. A gente sabe que não é bem assim, né? O número de perfis falsos que existe é absolutamente assustador na rede. Então, realmente, é um problema que a gente precisa enfrentar. Professor, tem uma pergunta aqui, que a gente até anotou, né? A questão da impunidade em relação ao criminoso ter a percepção de que ele é um usuário anônimo na internet, né? Então, aqui, só para contextualizar, muitos acreditam que podem praticar crimes pela rede mundial de computadores de forma anônima e, por isso, estão acobertados pela impunidade. Procede isso? A navegação na internet é realmente anônima? Olha, professor André, eu gostei muito da sua fala do início, que já mostra o seu conhecimento na matéria. Isso é muito legal. Eu gostei da expressão percepção ou sentimento de anonimato, que é isso que a gente tem, né? Então eu, Flúvio, 50 anos, eu vou entrar como Michele 12, num perfil. E vou pegar fotos de meninas pela internet, vou colocar e vou me passar por uma criança, por um adolescente, né? E aí o professor falou muito bem, eu tenho uma sensação de anonimato. E é efetivamente uma sensação. E eu consigo, se o professor me permite, com um exemplo muito singelo, demonstrar que é uma percepção realmente de anonimato, porque o anonimato verdadeiro não existe na internet. E é muito simples. Vamos imaginar, eu estou aqui com 2 equipamentos, eu tenho aqui um telefone e eu tenho aqui um tablet. O professor Alex está com um notebook e está com outro telefone. E o senhor está ali com também 2 notebooks abertos, né? Então eu proponho o seguinte exercício. Cada um de nós vai pensar o nome de um animal. Eu vou pesquisar leão e girafa, o professor Alex vai pesquisar suricato e iguana, e o professor vai pesquisar canguru e koala. Quando a gente faz essa pesquisa, em qualquer buscador, não é curioso que a resposta vem para a gente como a gente pediu? Então vamos parar para pensar assim, como que o servidor que você utiliza para fazer essa pesquisa sabe que fui eu que pedi e mais, neste aparelho e não neste notebook? Como que sabe? Quando você faz uma pesquisa na internet qualquer, você tem milhões de pessoas fazendo pesquisa nesse exato momento. Como que a internet, vamos colocar assim, a tecnologia vai saber, ou aquele metabuscador vai saber que quem está pesquisando sobre koala é o professor André, que está ali em Curitiba, neste momento está fazendo pesquisa por aquele notebook e não por esse? É porque é óbvio que existe uma identificação digital. E mais, essa identificação digital, ela é única no mundo inteiro. Nenhuma outra pessoa no planeta vai ter a mesma identificação digital que nós tivermos quando estivermos navegando. E quando é que a gente ganha essa identificação digital? Quando você se conecta à internet. Então, quando você bate a porta do seu ISP, do seu Internet Server Provider, seu provedor de internet, você bate a porta dele e fala, ei, quero entrar na internet. Ele, perfeitamente, está aqui teu passaporte. E ele te dá uma identidade digital. Essa identidade digital nós chamamos de endereço IP, Internet Protocol, né, tecnicamente falando. Então, por meio não apenas do endereço IP, e outros, por exemplo, MAC Address, né? O MAC Address vai identificar o teu equipamento. E é por isso que, por exemplo, o Google sabe que eu fiz uma pesquisa no tablet e não no celular.
porque ele vai vincular não apenas endereço IP, mas o MAC address. Poxa, e tem outro tipo de identificador? Claro, em portas, tem uma série de identificadores técnicos que me permitem, atenção, identificar conexão. Pessoa não necessariamente. Agora, se eu uso o meu provedor de acesso à internet, ele tem um contrato comigo, afinal de contas ele precisa receber. Certo. Ele tem meu endereço de telefone. Então, normalmente, o que é feito? Olha, eu quero saber quem no dia tal, às tantas horas, utilizou esse endereço IP, eventualmente com esse MAC address na porta lógica número tal, e eu pergunto para o teu provedor, ele vai dizer, foi o Flúvio que usou. Aliás, o contrato está no nome do Flúvio. E eu, como polícia judiciária, vou abater a porta do Flúvio, busque a apreensão, eu vou dizer, quem que usa esse celular? Ah, não, mas esse celular, na verdade, quem usa é o meu filho. Né? Opa, o contrato está no meu nome, mas ele fez a conexão. Como é que eu vou tirar essa dúvida? Pelo MAC address. E aí você segue os padrões normais de investigação, que não tem nenhum mistério. Então, o professor falou muito bem, é uma sensação de anonimato. É claro, existem formas de se tentar burlar? Existem. Proxy, VPN, IP spoof, tem uma série de tecnologias que permitem que você possa camuflar o seu IP. Mas é sempre assim, eu vou utilizar um servidor num paraíso virtual qualquer, esse servidor ele vai pegar o meu endereço IP, vai guardar e vai me dar um outro endereço IP, por exemplo, da Finlândia. E toda a navegação que fizer vai ser com a Finlândia. Mas se eu consigo rastrear de volta, eu chego até aquele servidor e pergunto, viu, esse IP você entregou para alguém. Para quem que você entregou? Eu entreguei para o cara desse IP aqui. Então eu consigo fazer o caminho de volta sem grandes dificuldades. Claro, existem formas tecnológicas, como se eu for falar numa rede Tor, se você falar de uma Darknet, que existe uma forma de roteamento de pacote que é completamente diferente, mas também existem outras formas de investigação diversas do simples rastreamento de IP, como por exemplo infiltração policial online, que é o que a gente gosta de utilizar bastante. Interessante. Bem interessante mesmo esse assunto. Tenho mais uma questão aqui. A internet é um fenômeno recente e nossa legislação, sobretudo a penal antiga, década de 40. Nesse contexto, como fica a aplicação da lei penal e a responsabilidade criminal diante da criminalidade informática? Será que a nossa lei é suficiente para o enfrentamento dos crimes praticados via internet? Pois é, tá todo mundo com colinha, devia ter trazido uma colinha. Eu tô na berlinda aqui, né? Eu tô aqui tomando, né? Mas enfim, professor, ótima sua pergunta. Existem alguns mitos relativos à criminalidade informática. O primeiro mito é esse que o professor André citou na sua pergunta, que é desse anonimato. As pessoas acreditam que estão anônimas, não estão. E o segundo mito é da legislação. Por que eu digo o segundo mito é da legislação? É perfeitamente compreensível quando você olha um Código Penal de 1940, um Código de Processo Penal de 1941. E você compara isso com a internet praticamente assim, pelo menos ela pulverizou a partir do protocolo HTTP, o www, né, que surgiu ali a partir da década de 90, finalzinho da década de 90, início de 2000. Então ali começou uma exploração comercial da internet. Então você tem um gap ali de 50 anos. Né? Então vamos pensar assim, será que o legislador na década de 40 imaginaria que hoje a gente faz videochamada? Imaginaria que hoje a gente pode dar aula, né, por meio de um Google Meet, por meio de um Microsoft Teams, por meio de plataformas, enfim, é absolutamente impensável isso, né? Então, é claro, existe um gap importante. Só que, é importante dizer isso, existem crimes que são praticados pela internet, mas a internet é tão somente um meio, um instrumento para ofender bens jurídicos que já há muito são tutelados pelo direito penal. Por exemplo, vamos pegar um crime contra a honra. Vamos pegar aqui um crime de injúria. Né? Então, uma pessoa pode ser ofendida pessoalmente, né? Você pode xingar essa pessoa de algum nome que ela não gosta. Muito bem, essa é a primeira possibilidade, pessoalmente. Ela pode ser xingada pelo telefone, pode ter sido xingada pelo telefone e pode ser xingada pelo WhatsApp. Então eu pergunto, o que mudou em termos de proteção penal? Nada. Injúria continua sendo injúria. Não teve diferença, né? Hoje, por exemplo, fala-se muito do ataque ransomware, não é?
que é um ataque de sequestro de dados, né? Sequestro virtual de dados. Então, veja, esse ataque virtual de dados, esse ransomware, na verdade, é uma extorsão. Porque o seu computador ele é invadido, o seu HD é criptografado e é cobrado valor para que você tenha a senha de volta. E, por incrível que pareça, existe uma ética aí, viu? Se você pagar, você recebe mesmo, né? Só que, veja, o que é isso aí? Você tem o crime de extorsão, você está sendo extorquido. Essa aqui é a situação. Então, veja, o que mudou em relação a figuras típicas, figuras penais que nós temos na década de 40? Praticamente nada. Praticamente nada. O que chama a nossa atenção é o que a literatura, e aí sim a gente precisa dar atenção especial, é o que a literatura chama de criminalidade informática pura. Essa já é problemática. Por quê? Porque aí você tem ataque a bens jurídicos que até então não eram tutelados. Por exemplo, o teu computador. Não existia esse tipo de previsão. Então, até 2013, precisamente abril de 2013, nós não tínhamos a criminalização desse tipo de conduta. Né? Eu vou confeccionar um vírus, um código malicioso, né? Eu vou invadir o seu celular e vou obter dados e informações. Você tinha reflexos civis, de reparação de danos, indenização, etc. Mas criminais não se tinham. Então, com o advento da chamada Lei Carolina Dickmann, né, que é a Lei 12.737 de 2012, mas ela teve uma vacatio legis estendida, entrou em vigor em abril de 2013, essas condutas passaram a ser criminalizadas. Para você ter uma ideia, até a clonagem de cartão não era criminalizada. Por quê? Porque o tipo penal do artigo 298 do Código Penal ali falava de documento. Cartão não era considerado documento. Então foi preciso uma lei para dizer o seguinte: para os fins da criminalização dessa falsificação, vamos considerar então cartão de crédito ou de débito como documento. E aí foi possível então se criminalizar. Então, em resposta ao professor de forma mais objetiva, mais de 90% das condutas ilícitas que se tem hoje na rede mundial de computadores estão dentro de um contexto que a gente chama de criminalidade informática impura e imprópria. Portanto, o Código Penal, a legislação processual, ela consegue enfrentar com uma certa eficiência. Claro que muita coisa precisa ser melhorada. A questão são esses 10% a mais, que aí a gente ainda precisa de algum aperfeiçoamento. Professor, pedir licença, a gente vai fazer um pequeno intervalo agora. Já voltamos, Daí né? já voltamos com mais sobre a temática da segurança da informação, da cibersegurança. Tá certo. O Ninter apresenta Técnico em Marketing. Quem trabalha com marketing do Brasil é Mercadol. Conheça o melhor curso profissionalizante da sua área aprovado pelo MEC. Aprenda com professores reconhecidos e escolhidos a dedo. Meu nome é o professor Sérgio. Nós vamos conversar agora ao longo das nossas aulas para tentar entender um pouquinho acerca desse saber tão importante, desse conhecimento tão importante do que é o marketing. Com a metodologia exclusiva, mais efetiva e mais divertida. Gosto muito que ele fala assim: faça ou não faça. Tentativa não há. E descubra que as possibilidades de atuação são infinitas. Então, marketing hoje, acima de tudo, é saber se relacionar, é saber conversar, é saber interagir, é aquilo que eu falo, a ideia da empatia. Tudo isso entre rolês, trilhas e elos, disponíveis para assistir a qualquer horário e do seu jeito, com a participação do conhecimento e experiência de profissionais do mercado de trabalho. Que realmente as marcas que vão se destacar, que vão vender mais, elas vão ter uma estratégia muito clara de contribuir para o mundo de uma maneira geral. Não só vender produtos, não só fabricar coisas. Faça sua matrícula e comece uma nova carreira agora mesmo. Bons estudos! Vem conquistar seu emprego, vem pro Ninter. Com
menos de R$5 por dia, você faz a melhor graduação à distância do Brasil e se destaca no mercado de trabalho. Vem conquistar seu emprego, vem pro Uninter. E quem já é formado pode fazer 2 pós-graduações à distância por apenas R$ 99,00 mensais o curso todo. Vem conquistar seu emprego, vem pro Uninter. Transforme logo a sua história. Inscreva-se já. Uninter. Voltamos aqui no Por Dentro da Pós com o professor Flúvio, né? E vamos conversando aqui sobre a temática da cibersegurança. Já iniciando aqui, eu faço uma pergunta ao professor Flúvio. Pela falta de conhecimento tecnológico, é possível afirmar que o usuário, em boa medida, acaba participando e auxiliando o cybercriminoso na prática do crime? Sem dúvida. Sem dúvida. O elo mais fraco da cibersegurança sempre foi e sempre será o ser humano. Kevin Mitnick, um hacker extremamente conhecido, quem é da área de cyber sabe muito bem a história dele, virou filme, tem livro, etc. Ele foi entrevistado certa vez e ele disse o seguinte, o entrevistador o desafiou, né? Falou, Kevin, eu tenho um computador que você não vai conseguir nunca hackear. E ele disse assim, tá bom, por que eu não vou conseguir hackear? E ele disse assim, porque ele está desligado. E o Kevin sorriu e falou assim, enquanto existir um ser humano que possa ligar ele para mim, não tenha dúvida que eu vou conseguir hackear. Então, o ser humano... Gente, olha, eu vou dizer, quantas vezes eu já vi senha em post-it do lado do monitor, senha embaixo de teclado. Antigamente a gente colocava a chave embaixo do capacho, né? Hoje a senha está embaixo do teclado, como se ninguém visse. O cidadão compartilha a senha. Todo mundo, é aquela senha padrão para tudo, sabe? Porque afinal de contas são centenas de senhas que eu tenho que decorar. Então eu coloco uma senha que eu vou usar em tudo. Ótimo, se eu descobrir a tua senha, eu descubro a tua senha em tudo. Em absolutamente tudo, né? Então assim, o ser humano é o que falávamos na primeira parte. Nós precisamos desenvolver programas de capacitação, grade escolar, desde a educação infantil. É preciso se desenvolver efetivamente políticas públicas de desenvolvimento de cidadania digital. Ensinar a criança já de tenra idade que não pode confiar em tudo que lê, em tudo que vê, em tudo que ouve. Por mais que pareça real, pode não ser. Né? Então hoje nós temos fenômenos que conversávamos aqui, nós temos deepfake, nós temos deepfake voice, nós temos perfis falsos que são apresentados. Então, sempre desconfie, sempre desconfie. E o ser humano, infelizmente, ele é levado, né? Sobretudo pela ganância, né? Clique aqui e ganhe uma caixa de sorvete, sei lá, uma caixa de bombom, né? Algumas pessoas ainda acreditam que existe um sheik árabe que quer, recuperar o dinheiro dele que está no Brasil, são milhões e milhões de euros, e ele identificou você, veja, em toda a galáxia ele identificou você. Uma pessoa que ele nunca viu, porque ele só precisa que você agilize uma papelada que está aqui, mas aí ele vai precisar de $500 só para... Tem gente que acredita nisso. São sempre prêmios generosos, né? Sempre prêmios generosos. E aí eu costumo dizer o seguinte, a gente precisa ter uma reflexão um pouco maior, porque assim, você acaba não tendo vítima nesse tipo de crime, né? Porque é todo mundo querendo se dar bem, sim ou não? Exatamente. É igual o golpe do bilhete premiado, que até hoje, né? Até hoje, então, o cidadão é vencido pela ganância, eu vou me dar bem, olha esse cara aqui, tadinho, ele não sabe como é fácil, eu sei, eu vou pegar dinheiro dele. E aí você, né? Eu gosto muito de citar uma frase do Milton Friedman, que foi prêmio Nobel de Economia, que ele fala o seguinte, there's no free lunch. Não existe almoço de graça. Não existe almoço de graça. Aquele notebook que custa R$5.000, você achou uma mega promoção, ele está por apenas R$900. Não compre, você não vai receber o notebook que você quer. Se você receber alguma coisa, você vai receber uma carcaça, lá dentro vai ter alguma outra coisa muito aquém. Então não existe milagre, gente, nesse particular não. Né? Então a gente tem que entender que tudo tem custo, que tudo tem algo que precisa ser bancado, né? Tem outro, Andrew
eu esqueci, acho que é Andrew Lewis o nome dele, jornalista norte-americano, que soltou essa frase, né? Se você não paga pelo produto ou pelo serviço, o produto é você. Então, desconfie do que é gratuito. O que é gratuito, ninguém faz nada de graça nessa vida. Então, desconfie com o que é gratuito. Não, o cidadão desenvolveu aqui um aplicativo que você consegue ver como você seria se fosse homem, mulher, bebê, idoso. Vai fazer um meme teu. Gratuito, professor. Ele teve todo um trabalho para fazer isso de forma gratuita, para distribuir para você. Será que ele não está tendo acesso aos seus contatos? Sim. O que ele vai fazer com as fotografias que você está tirando? Então, a gente não tem, no Brasil e no mundo, o hábito de ler aqueles termos de serviço. A gente rola aquele negócio lá, eu li, aceito. Até porque, assim, ou você aceita ou você não tem o serviço. Você não tem acesso. Exatamente. Né? Então, assim, ninguém lê aquilo. A turma não está lendo nem bula de remédio. Então, a pessoa vai rolando. Ali você vê que você está literalmente vendendo a sua alma. Tem acesso aos seus contatos, tem acesso às suas fotos, eu posso pegar a tua foto, eu posso pegar teu vídeo, eu vou saber com quem você se contacta e fazer contato com eles. E aí daqui a pouco você vê uma foto sua no outdoor, lá num país do leste europeu, né, oferecendo um determinado serviço. Mas o que é isso? Eu não dei o meu direito. Deu. Vá ver lá nos termos de serviço. Né? O problema é que a gente não tem esse hábito, então a gente tem que começar a se impor. E os gigantes do Vale do Silício não estão aí para brincadeira. Né? Ali são centenas e centenas de pessoas que estão trabalhando dia e noite, 24 horas, tentando captar informações, buscar dados, né? Obter cada vez mais informações em relação a nós, para trabalhar sobretudo dentro daquilo que a Shoshana Zuboff chamava de capitalismo de vigilância. Né? Então, ganham bilhões e bilhões e bilhões. Google. Quanto que a gente paga por cada search no Google? Nada. Quanto você paga por Gmail? Nada. Quanto que você paga para usar um Google Doc? Nada. Quanto que você paga para usar o Google Drive até 15 GB? Nada. Absolutamente nada. O Google tem servidores de milhões e milhões e milhões e milhões de dólares mantidos no mundo inteiro, com redundância. Tem centenas de milhares de trabalhadores. E o Google remunera isso tudo com o quê? Com um sorriso? É claro que não, né? É claro que não. Então, tem informações ali que estão sendo, muitas delas de forma subreptícia, obtidas nesse contexto de capitalismo de vigilância. Esse é um tema que vale muito a pena, talvez, de repente, uma próxima abordagem, que é um tema muito atual, inclusive. Sem contar que, mesmo sendo gratuitos, hoje em dia, se eles resolvessem cobrar, nós estaríamos vamos dizer, uma sinuca de bico. Perfeito. Porque ninguém vive mais sem esses acessos. Não vive. Perfeito. Perfeito. Nos tornamos dependentes. Se de repente ele falar assim, não, tecnologia. você não tem mais acesso ao seu e-mail, acabou. Pronto. Exatamente. Quer ver o que aconteceu já na história recente do nosso país? Quando, por exemplo, o WhatsApp não responde a uma ordem judicial, simplesmente ignora a ordem judicial, o juiz manda suspender por 1 hora. Exatamente. Vira causa, é quase guerra civil. Virou um caos. Todo mundo se atrasa, ninguém chega mais no trabalho. Isso 1, 2, 3 horas. E se o WhatsApp fala assim, viu, não vou mais funcionar. Não. Google, acabou. Né? Gmail, acabou, não tem mais. Google Maps, Waze, né? A gente realmente está dependente. Está dependente. Inclusive, as pessoas hoje no mundo corporativo, por mais que você tenha e-mail corporativo, as ferramentas corporativas digitais, eles usam o WhatsApp particular para trocar informações, para resolver os problemas. Então, isso está entrelaçado. Exatamente. Outra situação é o Uber. Perfeito. O Uber, hoje, se o Uber falar assim, estamos saindo do... Vira um caos. Vira um caos, exatamente. Vira um caos. Exatamente. Antigamente, o Uber levava 2, 3 minutos para chegar. Estou exagerando até. Hoje, se levar 5 pessoas, já reclama. Já reclama, exatamente. Está demorando demais. E o WhatsApp, se você não responde em 15 minutos, a pessoa do lado de lá já fala assim, viu? O que foi? Você está com raiva de mim? Exatamente. O que aconteceu? Tem toda uma netiqueta, né? Tem uma etiqueta para você responder. Ou seja, você está escravo daquilo ali, né? Antigamente, vamos pensar aí alguns anos, né? 20, 30 anos atrás, você mandava carta. Exatamente. A carta demorava 10, 15 dias para chegar. Aí tinha um retorno da carta. Às vezes você demorava 1 mês para ter a resposta. Hoje você manda o WhatsApp, o cidadão não responde em 5 minutos, você já morreu, deu acidente. Nós chegamos ao ponto hoje, não sei se já perceberam, acredito que sim, de você ter anúncios dizendo o seguinte, só o WhatsApp. Sim. Para você ligar para uma pessoa via voz, tem que pedir licença. Eu falo, posso te ligar?
Tu te exatamente atrapalhando? como está funcionando. Não é? Exatamente. Então, assim, a gente como vai está se funcionando. tornando dependente e, é claro, a gente não pode demonizar a tecnologia. Não. A tecnologia está aí, nos traz muitas benesses. Não quero voltar a escrever carta, Não. né? Não quero voltar à máquina de datilografia, Claro, nem a claro. lista telefônica para pegar lá o telefone da pizzaria. Queremos avançar. Mas talvez a gente precise de um pouco mais de concorrência nessa área. Né? A gente não tem tanta concorrência. Você tem o quê? WhatsApp, Telegram, mais um ou outro E acabou. E É o um mais pequeno usado grupo. é o WhatsApp. Um pequeno Com grupo certeza. domina, Pequeno né? grupo. É um pequeno grupo. Então você tem hoje vamos dizer assim, um oligopólio, né? Que o ideal fosse que você tivesse dezenas e centenas, talvez. Aí sim, esse aqui está coletando dados indevidamente, eu vou para outro, né? Ah, o Google está me dizendo, eu vou para outro, mas aí vamos para qual? Né? Então a gente realmente fica rendido nisso aí, né? Fica sem... E a tendência dessa manipulação de dados também é potencializar ainda mais, né? Sim. Porque a gente está à beira aí do metaverso. É que a gente não sabe quando estará consolidado de vez, né? Sim. O que o professor pode dizer a respeito disso? O metaverso hoje, ele traz, sobretudo para o direito, algumas reflexões importantes que até então a gente não pensava. Teve uma decisão de uma juíza norte-americana que reconheceu assédio sexual no metaverso. Sim, eu ia comentar sobre isso, sobre como vão ser as leis no Exato. metaverso. É. Mas eu fiz assim, bom, mas no metaverso não é um avatar? É um avatar. É. E o avatar tem personalidade jurídica? Não. Então, se não tem personalidade jurídica, como é que tem assédio sexual? Quer dizer, um avatar tem libido, tem desejo, tem prazer? E aí, quem é que punido? É o avatar ou sou eu que estou por trás do avatar? É uma situação muito complicada. Né? Metaverso hoje, você tem direito de propriedade. Pessoas estão pagando milhões de dólares por um pedaço de terra que é virtual, que não existe. Exatamente. Que não existe, igual criptoativo, que não existe, ele não é, né? Não é regulado por ninguém também, não é? Agora, se eu tenho direito de propriedade lá, então vamos imaginar que eu da polícia judiciária, eu preciso de alguma forma entrar naquela propriedade. Eu preciso de busca e apreensão? Tem que ter a delegacia da Polícia Federal no metaverso? Vai fazer concurso? O meu avatar vai fazer concurso? Eu estou sujeito às mesmas regras daqui? É surreal o que a gente está vivendo, né? Personalidade jurídica de avatar. Como é que a gente vai trabalhar isso? E relações trabalhistas, vamos pensar, você é contratado para trabalhar por uma empresa nos Estados Unidos, mas você está trabalhando aqui. Mas você está sob a égide da lei lá ou aqui? Porque aqui você não tem relação nenhuma com o direito de trabalhar, você foi contratado lá. E o seu serviço é no metaverso. Como é que vai ficar a aplicação da legislação? Porque a tua empresa, você vai ter ali talvez centenas de pessoas se reunindo numa empresa no metaverso, cada uma de um país. Índia, Japão, China, Brasil, Argentina. Qual que é a legislação que eu vou aplicar? Qual é a legislação vai ter a legislação do metaverso? Então o direito ele se esbarra muito nisso, porque o direito ele é eminentemente territorial. Eu não posso mandar na casa dos outros. O professor decide que hora que as pessoas acordam, que hora que as pessoas dormem na sua residência. Na minha não, na do professor André não. O Brasil não pode mandar na residência dos outros, mas o metaverso está onde? Como é que o direito vai dar enfrentamento a isso? Vamos trabalhar com a chamada soft law, que são as convenções e tratados internacionais. Sim, mas não tem obrigatoriedade nenhuma. A Convenção de Budapeste, que é a Convenção de Cybercrimes, ela é de 2001. O Brasil só ratificou agora, no passado, no retrasado. 20 anos depois. Teve há 2, 3 anos, salvo engano, pode ser que esteja falando bobagem, mas acredito que sim, de 200 países que se tinha, 50 ratificaram. E aí? Então você tem uma soft law. Eu me comprometo se eu quiser me comprometer. E sempre haverá um país que não vai se comprometer. E a esse nós chamaremos de paraíso virtual. Haverá servidores onde você pode utilizar, não tem registro de log, não tem registro de conexão, e você pode usar para fazer as suas maldades na internet. E aí, como é que a gente faz? Tem como obrigar esse país? Não tem. Então a gente está numa situação que precisamos repensar o direito, precisamos repensar a soft law, como que a coisa funciona, como que a gente vai efetivamente enfrentar em termos internacionais, porque se o professor usa um servidor na Islândia, eu preciso ter acesso às informações que virão da Islândia. Então eu preciso trabalhar cooperação policial internacional, cooperação jurídica internacional. Os países têm que ser um só, nesse particular. Eu tenho que ter facilidade. Mas vamos usar carta rogatória. Sério isso? 5, 6, 7 anos para sair uma resposta? Não dá.
Né? E tem uma outra questão, será que eles vão entender as leis, já que se trata de metaverso, Exato. do mesmo jeito que a gente está entendendo aqui? De repente, não, aqui não existe isso, metaverso é um nome, não existe lei, e aí nós vamos esbarrar, cada país vai ter o seu pensamento, então tem que ser muito bem planejado. É muito complicado. Por exemplo, alguns países no mundo admitem o aborto. Sim. Né? Sim. Admitem o aborto. Então vamos lá, França é um desses países, a Argentina, salvo engano, também. Então vamos lá, você cria um site .frança.fr de uma clínica de aborto. E aí? O site está na França. Mas os abortos estão sendo feitos, claro que não sejam feitos em território nacional, certo, mas lógico. está chamando brasileiros para ir para lá para poder fazer isso. E aí? Eu tenho apologia ou incitação à prática de crime? Eu vou punir? Não vou, porque na França não é crime, aqui é. Né? A própria pornografia, no nosso país a pornografia adulta não é crime, mas vai para a Arábia Saudita, vai para aquele lado de lá, é crime? E aí? Aí eu estou divulgando aqui, mas o árabe ou a pessoa que está ali está acessando, eu estou encaminhando diretamente para ele. Então, dentro das leis daquele país eu estou praticando crime, mas no meu país eu não estou. Como é que a gente vai trabalhar isso? É complicado, não é uma situação fácil. É uma situação bastante complexa e a gente precisa realmente que as autoridades públicas tomem as rédeas, né, dessa questão, porque como nós vimos no início, não é algo simples, não é um simples golpe que eu caí, pegaram minha fotografia, usaram um perfil falso. A gente está falando de organizações criminosas transnacionais, né? É um crime extremamente rentável, né? E que infelizmente parece que a coisa está a passos lentos, né, no sentido de tentar se resolver. Interessante, professor. Realmente é muito complexo, né, esse assunto. Professor Alex, mais alguma pergunta? Professor Flúvio? Olha, eu tenho aqui, vamos ver se dá para a gente fazer o nosso encerramento, mas antes, pedir para o professor apresentar para a gente alguma dica de prevenção para esses crimes cibernéticos. Perfeito. Eu acredito que a gente acabou tocando nesse assunto, assim, en passant, né, durante a fala. Basicamente não acredite em nada. É isso que eu diria. Nossa, mas você é radical? Sim, eu sou radical. Não acredite, né? Hoje você não pode acreditar no que você lê nas redes sociais, porque você tem as fake news. Hoje você não pode acreditar no que você vê, porque você tem as deepfakes, né? E eu preciso de uma foto sua para fazer uma deepfake. Uma foto. Será que eu consigo uma foto? Por exemplo, esse programa será transmitido, né? Está sendo transmitido, né? Eu congelo e pego um frame do professor Flúvio, do professor Alex, do professor André, cria um deepfake, né? Você tem hoje deepfake voice, então você tem eu coloco palavras na tua boca, né? Mando um áudio para alguém que vai achar que é você, né? Então você tem assim, não acredite, busque fontes, né? Busque se informar, né? Algumas pessoas compartilham conteúdo, olha, não sei se é verdade, mas por via das dúvidas, não faça isso. Pessoas estão literalmente morrendo por causa disso, né? Não faça isso, não compartilhe, cheque a fonte, verifique a idoneidade, né? Hoje existem sites na internet que te mostram se é fake news, se não é fake news, né? Deepfake hoje você consegue fazer no seu celular, né? Então é preciso ter muito cuidado com o que você puxa, isso aqui não é do feitio dessa pessoa, né? Essa pessoa ela não é de falar isso, desconfie, né? E sobretudo, cuidado com os dados que nós espontaneamente colocamos na rede mundial de computadores. Eu gosto muito de fazer uma analogia com o outdoor. Então quem está nos assistindo pensa assim, puxa, mas então eu não vou compartilhar nada, né? Então pensa assim, veja, imagine que você tem um grande outdoor em frente à sua universidade, em frente à igreja que você frequenta, em frente ao clube que você frequenta, em frente ao seu trabalho, em frente ali, enfim, à sua casa. E você vai compartilhar alguma coisa. Se você não vê problema nenhum de compartilhar aquela informação, aquele vídeo, aquela imagem em todos esses outdoor, pode compartilhar, fica tranquilo. Agora, se você se sente desconfortável, não compartilhe. Porque estas informações têm sido utilizadas para a prática de sequestro, né? Alanis Morissette, por exemplo, aquela cantora canadense, teve $2 milhões em joias furtados da casa dela.
Os jornalistas, curiosamente, falam que foi muita coincidência, ela não estava em casa. Não foi coincidência. Você pega o Instagram da cantora, ela tinha o seguinte hábito. Todo lugar que ela ia, ela comprava uma joia. Tá, aí tudo bem, o dinheiro dela, ela faz o que ela quiser. Exatamente. Só que ela comprava a joia, tirava uma foto e postava no Instagram. Postava no Instagram. Então, veja, eu sei a turnê dela, eu sei se ela vai estar em casa ou não, eu sei que ela não vai estar ali e eu sei que ela tem 2 milhões em joia. 2 milhões de dólares. Eu vou lá e pego a joia cirurgicamente. Às vezes, fotos simples, gente, com o filho na porta da escola do Dia dos Pais. Eu sei quem é seu filho, eu sei onde é que ele estuda. Enfim, férias em Fortaleza, 10 dias com a família, longe do frio de Curitiba. Eu sei que você vai ficar 10 dias lá. Eu vou começar a stalkear a tua rede. Eu vou ver onde você trabalha, o que tem. A tua casa está vazia, eu tenho 10 dias para tentar descobrir onde você mora e te assaltar. Às vezes questões simples. Olha, comprei um carro novo. Tem gente que tira foto do carro emplacado. Fui promovido. Gente, ninguém é promovido para ganhar menos. Você é promovido para ganhar mais. Então você tem mais dinheiro. Tem que ter muito cuidado. Eu já atendi muita gente na Polícia Federal. Doutor, sequestraram minha esposa, ela está agora sobre... Não, mas por quê? Não, porque sabe o nome do meu cachorro. Sabe a placa do carro, sabe onde ela trabalha, sabe das nossas rotinas. Tem até uma foto de dentro da nossa casa, doutor. É mesmo? Qual que é o nome da sua esposa? Você joga o nome da esposa ou dele mesmo, você vai ver, está tudo ali. Tudo ali, né? Então a gente tem que ter muito, muito cuidado com isso. Então... Agradecemos aqui a participação de todos que estão nos assistindo. Para você que não é o nosso aluno, acesse o nosso site www.uninter.com e acesse os nossos mais de 400 cursos de pós-graduação Lato Sensu em 32 grandes áreas. Agradecemos também a presença do professor Flúvio, né, que suas considerações aqui foram muito enriquecedoras para o programa, falando sobre um assunto muito pertinente, e também ao professor Alex, nosso coordenador da nossa área de TI. Então, fiquem bem, cuidem-se e até o nosso próximo programa.